Eu vou passar para os nossos painelistas que estão online. Aloysio, você me permite, por favor, para que a gente possa falar com eles, até por uma questão de tecnologia, né, se cair alguma coisa aqui. Então, eu gostaria de colocar aqui no na nossa conversa o Rodrigo Otávio. Por favor, Rodrigo, se você puder iniciar, e depois a Melina Rocha. Não, perfeito. Antes de mais nada, agradecer, né? Agradecer o convite, agradecer a importância do evento, ainda mais dentro do contexto da COP, né? E que está todo mundo olhando para o Brasil. E dizer que eu acho que a gente tem muita coisa para se orgulhar e para mostrar, e eu acho que esse esboço e o desenvolvimento vindouro aí do mercado de carbono e a reforma tributária, eu acho que são duas experiências essas, né? Que a gente tem que se orgulhar, discutir resultado para apresentar e aprimorar, evidentemente, né? Quero cumprimentar os presentes também, os colegas aí de mesa, e em particular a Cristina Reis, minha colega do Ministério da Fazenda, e a Melina, né? Melina Rocha, ela é uma das vozes mais importantes da reforma tributária no Brasil, que sempre nos trouxe as melhores práticas, sempre serviu para orientar a gente no sentido de adequar, né, ao que há de mais moderno em termos de arcabouço tributário no Brasil. Eu fiz uma apresentação breve aqui, deixa eu, só para ajudar a organizar o raciocínio, eu vou compartilhar a tela com as senhoras e os senhores. Eu sei que é o avançado da hora, então eu vou tentar passar bem rápido, tá? Mas o que que é o ponto central? É, eu acho que foi colocado aqui dentro dos objetivos do evento, né, um objetivo mais geral sobre como que o Estado brasileiro pode fomentar a transição ecológica justa, mas um mais específico, né, de como que a reforma tributária pode incorporar os critérios ambientais e sociais. E aí eu acho que a ideia da minha apresentação aqui é mostrar que não é como ela pode, ela já o está fazendo. E eu vou tentar mostrar aqui um inventário e tentar fazer algumas conexões, principalmente com o vindouro mercado de carbono. Tá? E eu acho que ajuda também a organizar não só essa mesa, mas também algumas ideias da mesa anterior que eu assisti aqui com muita atenção, e em particular também cumprimentar a Fernanda Schmidt, que participou também de todo o processo de aconselhamento jurídico da reforma tributária, entre outros, né? Acho que o ponto central da reforma tributária é que a gente coloca o Brasil nas melhores práticas internacionais, em termos de tributação de bens e serviços. Isso significa substituir o antigo sistema tributário. E os tributos brasileiros, né, são antigos mesmo. Nós fomos pioneiros nos pseudos IVAs, o IPI, o ICMS, são tributos da década de 60. E me perdoe aqui fazer uma metáfora, mas são tributos muito poluídos. Poluídos pela complexidade, pela autonomia de concessão de benefícios tributários e pelo o fato de que foram concebidos ali nos anos 60, nos anos 70, em que ainda se tinha essa visão de que sustentabilidade ambiental é incompatível com o desenvolvimento. Isso ficou para trás. E quando a gente substitui esse sistema tributário por um novo, nós estamos apagando todos esses benefícios tributários que hoje são perversos do ponto de vista social, regional e ambiental. E a gente está criando um novo arcabouço constitucional, legal, sob novos princípios. E aí o mercado de carbono chega no Brasil encontrando esse novo arcabouço, tá? Que é um sistema moderno de tributação de bens e serviços com não cumulatividade plena e com um regime específico de tributação de serviços financeiros que é pioneiro ao redor do mundo. Eu acho que provavelmente a Melina vai focar esses pontos, né? Mas no novo arcabouço tributário brasileiro, uma certificadora de carbono não tem que ficar discutindo o que dá crédito, o que não dá crédito, se ela transfere ou não transfere crédito tributário para frente. Se não é consumo pessoal do sócio, essa discussão acaba no Brasil. Tá? Então, nós vamos ter um arcabouço tributário muito mais eficiente para surgimento de novos negócios, para não ter novos questionamentos jurídicos, etc. A mesma coisa para uma empresa que deter um título de carbono. Não é consumo pessoal, ela vai se aproveitar de todas as eficiências que um IVA moderno traz. Transferir crédito, tomar crédito de maneira não cumulativa, não importa o que ela esteja, a não ser que não seja consumo pessoal. Acho que essa é a grande lição. E mais do que isso, tá? Muitos desses pontos foram tratados aqui.
um sistema tributário que reconhece o protagonismo da questão ambiental, né? Alguns dos colegas que me antecederam falaram lá de vários desses pontos. Eu fiz um inventário do que tem na lei complementar da reforma tributária, a lei complementar 214, e o que tem na emenda constitucional. Fiz um inventário aqui de 15 itens que estão relacionados diretamente com a pauta ambiental. Alguns já foram tratados, mas primeiro, a partir de agora, quaisquer incentivos regionais deverão considerar, sempre que possível, critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Isso está inscrito na nossa Constituição. Eu acho que os colegas juristas chamaram a atenção, isso é de um extremo vanguardismo ao redor do mundo. A introdução do princípio constitucional de defesa do meio ambiente, também introduzida na Constituição. A criação do imposto seletivo. A partir de agora, nós vamos ter um locus por excelência para se perseguir, modificar comportamentos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Não vou entrar tanto. Eu adoraria estar na mesa anterior para discutir bastante ali, mas como o tempo é curto, a gente tem que passar rápido. A introdução também da diferenciação de alíquotas do uso, né, de automóveis, né, do IPVA, é um tributo subnacional, mas a partir de agora os estados poderão regulamentar alíquotas diferenciadas de acordo com o impacto ambiental. O ICMS ecológico, né, hoje o maior imposto do Brasil é o ICMS, ele vai ser substituído pelo IBS. A maior partilha, a partilha do ICMS, será substituída pela partilha do IBS. Hoje você tem alguns estados com o ICMS ecológico, a reforma tributária generaliza para todos, terão que ter o critério ecológico de partilha para os municípios. Esse aqui também é importantíssimo, alguns colegas já disseram, né? O que a reforma tributária faz? A partir de agora, a gente acaba com a concessão autônoma de benefícios tributários pelos entes e pelo governo federal. Os benefícios tributários têm que estar expressamente previstos na Constituição, no caso do IBS e da CBS, e substituímos aquela política de desenvolvimento regional predatória que gerou a guerra fiscal e que é ambientalmente perversa por uma nova explícita de subvenção econômica prevista na Constituição e que deverá priorizar projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Falou-se, né, da questão dos caminhões, etc., mas combustíveis, você reforça o artigo 225 da Constituição, então, portanto, vai ter que ter, e está sendo regulamentado na Lei Complementar 214, o regime fiscal favorecido para biocombustíveis e para hidrogênio de baixa emissão de carbono. Outra coisa, como eu disse, tem poucos benefícios tributários previstos, quase a maioria deles são créditos com contrapartida de débitos, não são eventualmente benefícios tributários. Aqueles que são de fato subvenções mesmo são pouquíssimos, como é o caso da Zona Franca, das áreas de livre comércio, depois os benefícios para os coletores incentivados de reciclagem, que eu vou falar um pouco mais adiante. Mas tem também aqui uma previsão de, eventualmente, no futuro, tá, você substituir benefícios tributários na Zona Franca de Manaus, nas ALCs, nas áreas de livre comércio da região norte, por aportes com subvenção econômica, em comum acordo, em mútuo acordo com esses estados, né, da região amazônica, mas que terão, sim, que priorizar também questões de sustentabilidade ambiental. Então, veja como é que toda a reforma está apontando para um arcabouço completamente diferente no futuro. Tá? Vamos agora para a lei complementar, vamos trazer alguns outros dispositivos. Esse aqui também é importante, ele tem uma relação com o mercado de carbono, de maneira mais geral, né, com os serviços ambientais. Claro, né, dentro da reforma tributária, não cumulatividade plena, toma crédito pleno, transfere crédito pleno, mas tem a questão dos não contribuintes, né, e a reforma identifica ali o serviço ambiental como também sendo passível de ter um tratamento privilegiado em termos de redução da tributação. Então, os serviços ambientais, uma certificadora que contratar um serviço ambiental de um não contribuinte, ou eventualmente um fundo, ela vai poder se beneficiar desse. E veja, né, a reforma tributária tem pouquíssimos benefícios, veja que quase sempre relacionados com temas ambientais. Lista de insumos agropecuários, hoje já existe no Brasil, mas o que é a novidade da nova lista? Né? O que tem de mais pioneiro? Os serviços que são trazidos, mas um protagonismo dos bioinsumos. Então, biofertilizantes, o primeiro item da lista passa a ser biofertilizantes, os corretivos orgânicos, bioestimulantes, reconhecimento das sementes nativas, semente cultivar local, tradicional, crioula.
Veja, quando estão dizendo a reforma tributária, o que ela pode fazer? Ela já está fazendo. Tá? Você veja que todas essas coisas já estão no arcabouço aprovado, seja na emenda constitucional, seja na lei complementar 214. Reiterando de novo, né, tem poucos subsídios explícitos mesmo na reforma tributária. Um deles é esse, né, das atividades de reciclagem feitas por coletores incentivados, pessoas físicas, associações cooperativas. A alíquota diferenciada para os biocombustíveis e para os que agora regulamentada, né, está lá no artigo 225 da Constituição, vai ser regulamentada. E quando se aproveitou para regulamentar, introduziu também uma coisa que já existe, vai permanecer numa escala maior, também a alíquota favorecida para aqueles que forem produzidos com matéria-prima adquirida da agricultura familiar. Mais um 14º, estou no penúltimo, prometo que estou acabando, tá, pessoal? Adoraria falar por muito tempo aqui, mas infelizmente o tempo é pouco. Critérios ambientais na definição das alíquotas do imposto seletivo, então a previsão está na Constituição, a lei complementar está detalhando isso, graduadas conforme critérios de sustentabilidade ambiental para os veículos, automóveis, para as aeronaves e para as embarcações. E aí o último, né, que foi até um tema tratado na anterior, que eu acho que também é revolucionário, tá? Talvez o imposto seletivo tenha ficado aquém do ponto de vista ambiental, talvez, mas o jogo ainda não acabou. E a reforma traz também, né, está na avaliação quinquenal, está na Constituição, mas ela traz para dentro da lei complementar uma previsão explícita de avaliação enquanto política ambiental. Tá? De 5 em 5 anos, o Poder Executivo vai ter que empreender uma grande avaliação, uma grande avaliação de todas as diferenciações de tratamento dentro do IBS e da CBS, assim como uma avaliação do imposto seletivo, em parceria, no caso da IBS e da CBS, com o comitê gestor, um grande envolvimento da institucionalidade, universidades, etc., para a gente ver aquilo que está funcionando, aquilo que não está funcionando e recomendar o que tem que ser aprofundado. Então, se não foi, talvez tenha ficado aprovado aquém, nós vamos ter chances periódicas, obrigatórias, de rever, melhorar e aprofundar explicitamente enquanto política ambiental. Tá? E aí eu acho que só para concluir, a lição aqui que eu quero passar, digamos, a mensagem central, é que não só ela pode, como ela já está incorporando os critérios ambientais. Né? Eu desafio alguém me mostrar tamanha a presença de tantos dispositivos constitucionais e na legislação complementar, fazendo remissão e cobrando, né, a priorização e remetendo ao protagonismo da pauta ambiental dentro, né, do arcabouço tributário fiscal. Eu acho que pode ser disruptivo, não só social, regional, mas também ambiental, e nesse sentido o mercado de carbono chega, né, no Brasil, vai adquirir a maturidade num arcabouço muito distante do ponto de vista de sustentabilidade ambiental, de estímulo às atividades produtivas. A gente não só remove os estímulos perversos, como a gente está colocando um arcabouço muito mais adequado, né, alinhado à pauta ao futuro, né, no sentido de sustentabilidade econômica, ambiental e social. E aí um pioneirismo também. Acho que a Melina vai trazer esse ponto. O Brasil está colocando as melhores práticas do ponto de vista de não cumulatividade e de eficiência. Tá? Isso significa não cumulatividade plena, seja de uma quem está em meio de cadeia, né? A gente transforma de fato o modelo de tributação de bens e serviços no Brasil no modelo de tributação de bens e serviços sobre aqueles bens fornecidos para o consumidor final. Tudo aquilo que é meio de cadeia é alíquota zero nesse novo IVA, no sentido de que todos os débitos vão ser compensados, vão ter contrapartida na geração de créditos, sem gerar ineficiências e cumulatividade ao meio da cadeia, em benefício da certificadora de mercado de carbono, em benefício da adquirente do título. E assim como um sistema financeiro que a gente está trazendo a não cumulatividade para dentro dele, um regime financeiro extremamente moderno. Tá? Com isso eu quero concluir e me colocar aqui à disposição, agradecer a oportunidade e convidar, né, todo mundo a ajudar a reforma tributária que ainda está em fase de regulamentação. A gente está descendo agora para os detalhes, saindo da Constituição, saindo da lei complementar. Ainda falta, né, a tramitação da lei complementar 108, que está no Senado, de aspectos mais relacionados aos entes, né, a administração do tributo regional, do IBS, né,
Mas ainda nesse detalhamento de regulamentação e de operacionalização, eu acho que convidar todo mundo para participar, porque não tenho dúvidas, né, que ela vai ser uma grande protagonista aí no sentido de criar um arcabouço muito mais eficiente e propício, né, para o desenvolvimento sustentável e acoplar aí junto o desenvolvimento do mercado de carbono. Obrigado e peço desculpas se eu passei muito Obrigado. rápido, porque o tempo é curto e é muito assunto para falar. Obrigado, Rodrigo, pela tua apresentação.